Vamos lá. O objetivo dessa semana de aula é aprender um pouco sobre logaritmos, certo? O que a gente vai aprender é mais a fazer as contas com logaritmo. Os problemas ficam para um outro momento de estudo da gente junto, certo? Então a gente vai aprender a operar logaritmo, que é bastante útil em alguns momentos. Depois com os problemas, se vocês tiverem curiosidade, a gente vai terminar vendo, certo? Não é uma coisa muito complicada, é uma coisa simples, só requer um pouco de treinamento, certo? Essa aula vai ser um pouco mais demorada para a gente pegar tudo, tá bom? Então, o principal é isso daqui, ó. Aqui a gente tem o logaritmo de A na base B resulta x, ou seja, x é o logaritmo de A na base B, certo? A gente chama de o que está aqui de base, o que chama aqui é o logaritmando, e esse x aqui é o logaritmo, que é o resultado do log de A na base B, certo? A conta que a gente vai fazer é sempre a seguinte: B elevado a x é igual a A. Sempre o daqui de baixo, que a gente chama de base, elevado ao do outro lado, x, é igual ao, voltando, é como se fosse um círculo, certo? Então, sempre vai acontecer isso. Isso vai ser muito útil em alguns momentos, tá certo? Por exemplo, os exemplos mais básicos são assim: 2 elevado a x é igual a 8. Então, 2 elevado a x é igual a 8. Quando você faz isso, termina virando uma conta de equação exponencial, como a gente viu na semana anterior, numa das semanas anteriores, no caso. Aí você fatora o 8, no caso, 8 fatorado vai ser por 2, dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1, e a gente fica aqui 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 1, 2, 3, 2 elevado a 3, corta os 2, x vai ser igual a 3, ou seja, o logaritmo de 8 na base 2 é 3, tudo bem? Então, a mesma coisa pode acontecer com outras bases, outros números, e às vezes a gente não vai ter nem como calcular e vai vir algum dado para ajudar, vocês vão ver mais na frente, certo? Aqui é a mesma coisa, ó. 3 elevado a x é igual a 243, então 3 elevado a x é igual a 243, certo? Aí a gente vai fatorar o 243, 243 dá por 3 fica 81, que dá por 3 fica 27, que dividido por 3 dá 9, dividido por 3 dá 3, dividido por 3 dá 1, ou seja, 3 elevado a x é igual a 1, 2, 3, 4, 5, 3 elevado a 5, corta, x vai ser igual a 5, certo? Ou seja, o logaritmo de 243 na base 3 é 5, sempre esse elevado a esse é igual a esse, e aí faz as contas. Mesma coisa vai ser aqui, vou fazer esse de outra cor para a gente frisar bem. 4 elevado a x é igual a 256, então tá aqui, ó. 4 elevado a x é igual a 256. Nesse caso, nenhum dos dois lados é número primo, então a gente vai ter que fatorar os dois lados. Eu vou, como sempre, começar pelo maior. 256 dá por 2, certo? Que fica 128, que dá por 2, fica 64, que dá por 2, fica 32, por 2 fica 16, por 2 fica 8, por 2 fica 4, dividido por 2 fica 2, dividido por 2 fica 1, quase que bati aqui embaixo, né? Então a gente vai ter que 256 é 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o 4 é o que está daqui para baixo, certo? O 4 é 2 elevado a 2, que está elevado a x. Quando está assim elevado, a gente repete a base e multiplica os expoentes. E a gente tem que 2 elevado a 2x é igual a 2 elevado a 8. Corta. Segue para cá para cima. 2x vai ser igual a 8. E aí x vai ser igual a 8 dividido por 2, que é 4. Tá? Algumas coisas importantes eu vou colocar aqui, por exemplo, algumas coisas que terminam acontecendo, principalmente essas duas aqui. Log de A na base A, se os dois números aqui forem iguais, aqui
aqui a gente vai levar um x, bora dizer, certo? Que vai dar igual a esse do mesmo jeito, só que a elevado a x igual a a, que aqui é 1 quando não aparece. Então qualquer número, qualquer logaritmo que tenha a base e o logaritmo iguais, o resultado é 1, certo? Aqui, ó, se for 1, b elevado a quanto? Vai dar 1. b elevado a x é igual a 1. E aí, qualquer número elevado a 0 vai ser igual a 1, certo? Então, x vai ser igual a 0, porque a gente teria aqui b elevado a x igual a b elevado a 0, porque 1 é a mesma coisa que qualquer número, qualquer letra ou qualquer coisa elevado a 0, certo? Muitas vezes não vai aparecer o número da base aqui. Quando ele não aparece, é porque é o número 10, certo? Então, o que a gente vai fazer aqui é 10 elevado a x igual a a. E muitas vezes vai ter um dado de problema com logaritmo de a. Ao invés de botar o 10 aqui, você vai botar logaritmo de a sem o 10. E a gente já vai saber que a base é 10, certo? Como aqui também, como esse aqui, aliás, log de 10 na base 10, se vocês precisarem, como é igual a 1, tá certo? Acho que esse é um bom começo. E aí a gente vai para o outro lado aqui, que diz as propriedades operatórias do logaritmo, certo? Tem algumas propriedades, mas a gente vai resumir em 3 propriedades mais importantes, certo? A primeira é a da multiplicação. Quando a gente tem um logaritmo de 2 números multiplicados, a gente vai separar em logaritmo do primeiro mais logaritmo do segundo número. Se tiverem 3 números multiplicados, vai ser o logaritmo de a mais o logaritmo de b mais o logaritmo de c, no caso. Tá? Por exemplo, o logaritmo de 5 vezes 7 seria o logaritmo de 5 mais o logaritmo de 7. Certo? Lógico que isso não vai acontecer assim tão fácil. O que vai acontecer é que a gente vai perguntar um logaritmo de um número que a gente vai fatorar. Por exemplo, 6. 6 a gente sabe que é 2 vezes 3. Então, a gente vai ter o logaritmo de 2 mais o logaritmo de 3. Certo? Só que o que é que vai acontecer? O problema vai dizer alguns logaritmos para a gente, sem a gente ter que fazer a conta. Por exemplo, logaritmo de 2, de 3, de 5, principalmente desses números que são os números que a gente usa para fatorar os outros. 2, 3, 5, 7, 11, certo? Então, o logaritmo de 2 vai ser um dado, que é 0,3, e o logaritmo de 3 vai ser um dado do problema, já vem nele, certo? Que é 0,48. Então, logaritmo de 6 é logaritmo de 2 mais logaritmo de 3. Então, o logaritmo de 6 vai ser igual a 0,3 mais 0,48, tá? E 0,3 mais 0,48 é 0,78, tá bom? Por exemplo, se você quiser saber o logaritmo de 30, você vai fatorar o 30. 30 dá por 2, fica 15. Que dá por 3, fica 5, que dá por 5, fica 1. Ou seja, logaritmo de 30 é a mesma coisa que logaritmo de 2 vezes 3 vezes 5. Que para a gente vai ser, usando essa propriedade aqui, log de 2 mais log de 3 mais log de 5. E aí a gente vai pegar que log de 2 é 0,3. O log de 3 é 0,48 e o log de 5 é 0,7, certo? Então, log de 30 somando esses 3 vai dar 1,48, tá bom? E aí você fica sabendo isso, tá? Então, a primeira propriedade para lembrar, quando tem uma multiplicação, a gente separa em soma de logaritmos. A gente diz assim, o logaritmo do produto de 2 números é a soma dos logaritmos de cada número desse produto, certo? De cada fator, no caso. Tá? Então, a segunda propriedade é o oposto, no caso da multiplicação, que seria a divisão. Log de A dividido por B, como na multiplicação era mais, na divisão vai ser log de A menos log de B. Por exemplo, log de 3 sobre 2 aqui seria igual a log de 3
menos log de 2, certo? Que no caso da gente ali, o log de 3 é sempre 0,48 e o log de 2 é sempre 0,3. No caso, isso daqui vai dar igual a 0,18, certo? Log de 0,5. Log de 0,5 é a mesma coisa. Professor, não tem uma divisão agora, a gente vai transformar isso numa divisão. Log de 0,5 é o log de 5 dividido por 10. Tá? Então, log de 0,5, que é log de 5 dividido por 10, é o log de 5 menos o log de 10. Tá? O log de 5 é 0,7. E o log de 10 é 1, porque é 10 na base 10, então vai ser 1. Isso vai dar igual a menos 0,3. Vocês vão notar que toda vez que for o logaritmo na base 10 de números entre 0 e 1, vai dar sempre negativo, tá certo? O sinal aqui nunca vai ser negativo, sempre vai ser um número positivo. Aqui log de 0,6 seria o log de 6 sobre 10, certo? Vamos fazer aqui embaixo para vocês verem melhor. Seria igual ao log de 6 menos log de 10, certo? O log de 10 a gente sabe que é 1, o log de 6 a gente não sabe quanto é. Por isso que a gente vai pegar e vai fatorar o 6. 6 é a mesma coisa que 2 vezes 3 menos log de 10. Como está multiplicado aqui, isso daqui vai virar uma soma. Log de 2 mais log de 3 menos log de 10. Log de 2 é 0,3, log de 3 é 0,48 e o log de 10 é 1, porque log de 10 na base 10, quando são iguais, dá 1, certo? 0,3 mais 0,48 dá 0,78 menos 1 dá igual a menos 0,22, tá bom? Então é isso das propriedades, a primeira e a segunda, e a gente teria uma terceira propriedade que ajuda bastante também, que é essa daqui de quando está elevado. Toda vez que estiver elevado, esse número elevado vai vir aqui para frente, certo? Então vai ficar log de A elevado a N, é N vezes log de A. Por exemplo, log de 5 a quarta vai ser 4 vezes log de 5, certo? A mesma coisa vai acontecer com 8 aqui, ó. 8 fatorado dá por 2, fica 4. Dividido por 2, fica 2. Por 2, fica 1. Ou seja, aqui a gente tem log de 2 elevado a 3. E o 3 vai vir aqui para frente. E a gente vai ficar aqui, isso é igual a 3 vezes log de 2. Tá bom? Então, isso vai ajudar quando a gente tiver números maiores, assim como 80, 150, certo? O que a gente vai fazer é, de novo, fatorar. Vou fatorar aqui o 80 aqui do ladinho. 80 dá por 2 fica 40, que dá por 2 fica 20, que dá por 2 fica 10, que dá por 2 fica 5 e por 5 vai ficar 1. Aí no lugar de 80 a gente vai colocar log, né, no caso, de 1, 2, 3, 4, 2. 2 elevado à quarta vezes 5, que é 80 fatorado aqui. Como tem uma multiplicação, a gente vai vir e botar log de 2 à quarta mais log de 5. Como tem uma elevada aqui, esse elevado vai para frente e vai ficar 4 log de 2 mais log de 5. Ou seja, 4 vezes log de 2 está dado aqui, 0,3. E o log de 5 é 0,7. Fazendo essa conta, 4 vezes 0,3 dá 1,2 mais 0,7. Isso dá igual a 1,9. Certo? Então, log de 80 é 1,9. Tá?
Log de 150 agora. O log de 150 a gente vai ter que fatorar o 150. Eu vou fatorar o 150 aqui do ladinho. 150 dá por 2 fica 75, que dá por 3 fica 25, por 5 fica 5 e dividido por 5 fica 1. Ou seja, no lugar de log de 150 a gente vai colocar log de 2 vezes 3 vezes 5 ao quadrado. Vou até separar a coisa aqui para vocês não confundirem um com o outro, certo? Esse é o log de 80 aqui, ó, tá? E aí aqui a gente vai ter que é log de 2 mais log de 3 mais log de 5 ao quadrado, tá? Como o ao quadrado está aqui, ele vai vir aqui para frente. Então a gente vai ter que vai ser log de 2 mais log de 3 mais 2 log de 5, certo? Log de 2 é 0,3. Log de 3 é 0,48. Mais 2 vezes 0,7 no caso, certo? Indo para cá, só para acabar a conta, a gente tem 0,3 mais 0,48 mais 1,4, tá? Isso vai dar igual a 2,18 quando for somado. Bom? Por último, esse daqui, que eu vou fazer até de outra cor para não confundir. 22,5 é a mesma coisa que log de 225 dividido por 10. 10 é um logaritmo muito bom que a gente sabe que é 1, então a gente vai fatorar o 225. 225 fatorado, dá para dividir por 3, fica 75, que dá por 3 outra vez para ficar 25, por 5 dá 5 e dividido por 5 dá 1. Ou seja, aqui a gente tem logaritmo de 225 menos logaritmo de 10, porque é uma divisão, então vira uma subtração, certo? Logaritmo de 225 a gente pode trocar por logaritmo de 3 elevado a 2 vezes 5 elevado a 2, que é o que tem aqui, menos o log de 10, não pode esquecer, certo? Log de 3 ao quadrado é a mesma coisa que tem uma multiplicação, aliás, aqui, né? Então é log de 3 ao quadrado mais log de 5 ao quadrado menos log de 10, tá? O 2 vem aqui para frente, esse 2 também vem aqui para frente, então a gente teria 2 logs de 3, que vem aqui para frente, mais, vem aqui para frente 2 log de 5, menos log de 10. Aí a gente vem aqui para cima e só substitui agora. Log de 2 é 0,3, então vai ser 2 vezes 0,3 mais 2 vezes log de 5 é 0,7 e o log de 10 é 1, então menos 1. Então vai ficar 0,6 mais 1,4 menos 1, certo? Não, log de 3 aqui no caso aqui é log de 3, né? 0,48, que dá 0,96, errei no finalzinho, certo? Então, 0,96 mais 1,4 menos 1 vai dar 1,36, que é o logaritmo de 22,5, tá? Isso daqui é meio que um começo de logaritmo, vai ter muitos outros detalhes. Por exemplo, era importante que a gente estudasse, sim, você sabe que o logaritmo de 10 é 1. Então, a gente também sabe que o logaritmo de 100 vai ser 2, porque tem 2 zeros. Logaritmo de 1000
vai ser 3, certo? Então, vai ter várias dessas coisas que vocês, se estudarem bem essa parte, vão conseguir tirar com isso daqui que eu ensinei. Tem outras coisas que são mais complicadas mesmo, mas o básico de logaritmo é isso, eu acho que é o mais importante, certo? Os problemas às vezes vão aparecer e vão ser mais complicados, por exemplo, quando era função exponencial a gente tinha sempre assim, 2 elevado a x igual a 2 elevado a 8, sei lá, a gente vinha aqui e cortava x era igual a 8. Para que logaritmo vai servir? Às vezes a gente vai ter 2 elevado a x igual a, sei lá, 3, por exemplo, certo? E aí não dá para cortar porque as bases são diferentes. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai fazer logaritmo de 2 elevado a x é igual a logaritmo de 3. E aí o x vai vir aqui para frente, vai ficar x log de 2 igual a log de 3. Certo? Aí a gente vai substituir, como a gente viu, x vezes, sei lá, 0,3, né? É igual a 0,48. E aí a gente vai conseguir achar o x passando o 0,3 dividindo. Eu nem sei quanto dá, não importa por enquanto, certo? O que importa é que vai ser muito útil saber logaritmo quando você tiver que fazer uma equação exponencial que as bases não sejam iguais. E vai ser útil em outros momentos também, com o uso de números grandes, certo? Talvez vocês não usem nunca, talvez vocês usem em algum momento, certo? É um assunto bem interessante, eu sugiro que vocês procurem outros vídeos, procurem nos livros e estudem bastante aí para a gente acabar esse semestre bem, tá bom? Abraço!